Então a mulher Pode finge trocar. que ela apanhou, ela chega lá na delegacia, ela diz que ela apanhou, não sei o quê, daqui a pouco o cara tá pobre e tá sem os bens, porque foi transferido Ó. pra mulher. Mulheres de direita são feministas. A verdade é essa. Põe o vídeo aí. Ele já lançou a proposta dele, vamos ver. Proposta do Caiado. Porque a falta de ação concreta, e vocês vão ver a mão pesada do Caiado para tratar desse assunto. A mão pesada de poder dar a oportunidade para elas poderem ir e vir. Até de briga de marido e mulher não se mete a colher, ou meter tornozeleira, algema nesse combate. Pode continuar. Pode Agora tu continuar. sabe que ele tem muito voto de mulher? Ele tem. Ele tem voto feminino. Expressivo. Mais do que todo mundo. Não tem Assim, muito, pra um né? cara Se ele tem 2% de intenção de voto, ele tem Não, muito sim, voto, mas proporcional. Pode- Pô. Proporcional ele tem voto. Cultura, para que eles saibam que nós saberemos defender as mulheres do nosso país. Mas vou avançar mais. Vou iniciar no nosso mandato algo inédito. Vou confiscar o patrimônio do agressor e vou transferir para a mulher e seus filhos. Aí, além da pena, será pura. Mas em relação a que ele vai fazer isso? Agressor. Sim, mas comprovado, agressor em que Nunca é. sentido? Hoje em dia não é comprovado. Qualquer que você falou foi, velho. É isso, né? Assim, Então a mulher Pode finge trocar. que ela apanhou, ela chega lá na delegacia, ela diz que ela apanhou, não sei o quê, daqui a pouco o cara tá pobre e tá sem os bens, porque foi transferido pra mulher. Isso aconteceu. Olha o que aconteceu na convenção do PL. Entendi. Veio uma mulher, falou: ó, nós, tá. As leis de proteção à mulher no governo Bolsonaro são aquelas leis feministas que foram aprovadas, que, pô, Mari Ferrer, caralho, a 4, lei que aumentou muito, e muito, denunciação falsa, inclusive, que facilitou demais denunciação falsa. Agora, temos Flávio Bolsonaro falando que vai dar mais dinheiro pra mãe solteira, que vai não sei o quê. Agora, Caiado, cara, assim, a direita brasileira está fazendo um speedrun de destruir o tecido social brasileiro, cara. Algo, assim, vai ficar impossível casar daqui a pouco. Vou falar uma coisa polêmica. Isso aqui afeta, olha só, cara, isso afeta, assim, vai dificultar a formação familiar cada vez mais, e é a direita que tá fazendo isso, é a direita que tá atacando a formação de família, a instituição da família, isso, cara, isso é um absurdo, cara. Vou falar uma coisa polêmica. Eu acho que no Brasil as mulheres são muito protegidas pela lei. Eu Óbvio. acho. Não é, acho, é óbvio. Não, mas É óbvio. isso é polêmico para muita gente. É muito protegido. Tem lei demais, tem coisa demais, e não precisa. O problema das mulheres é o problema de todo brasileiro, cara. O brasileiro tem problemas com segurança porque o Brasil é inseguro e o Brasil é um país que se comete muito crime. Ponto final. Se você diminui a quantidade de crimes sendo cometidos, seja bem-vindo, Marcos, você melhora a vida da mulher e a vida dos homens. E outra coisa, a mulher não é o maior objeto de crime do país, não é. Na verdade, se você for fazer um corte por extrato, por segmento social, quem mais morre, quem mais sofre crime são homens jovens, pardos e negros. Esse é o perfil de quem mais morre no Brasil, de quem mais mata e tal. É onde a violência se encontra mais epidêmica, entendeu? Então essa coisa de, tem que ter mais uma lei, tem que ter mais isso, porque a mulher é pouco protegida, tem que ter uma proteção a mais. Isso é papo furado, isso é demagogia. É demagogia de candidatos que ficam ouvindo essa galera do marketing e toda essa galera sempre fala... Porque tem "Você o voto precisa feminino pra ser disputado." Você tem que ter mais voto feminino. E elas só votam num só. Vocês não vão que eu voto delas. Você tem que entregar alguma coisa pras mulheres, você tem que fazer alguma coisa pra mulher, você tem que fazer gestos pra mulher, você não tem que fazer nada disso, nada disso. O que o candidato tem que fazer é resolver o problema da segurança pública como um todo. Exato. Um cara que resolve o problema da segurança pública vai resolver feminicídio, estupro, tudo o que vocês imaginarem. É muito simples, entendeu? A realidade é essa. Agora, o único candidato que tem coragem pra falar isso, você já sabe quem é, né? É Renan Santos. Os demais, eles não falam, eles não têm coragem de enfrentar nenhum tema, assim, minimamente polêmico, porque eles têm medo de da mídia fazer alguma coisa. Então, assim, esses caras não são líderes de nada, eles são figuras biônicas que a mídia brasileira, que é dominada pela esquerda na prática, fica cochichando no ouvido, os caras ficam falando. Sabe o que a gente vai ter que fazer? Porque é o seguinte, o tema da segurança pública na questão de recuperação territorial, direito penal do inimigo, que está sendo discutido hoje no mainstream, foi
começou a ser discutido lá atrás, na Revista Valete. A gente precisa começar a trazer esse assunto para ser discutido na Valete. Cara, isso precisa começar a ir com a Bate nossa mais na sociedade. mesa. Vou parar de bater na mesa. Porque isso é muito grave, cara. É gravíssimo, tá? A gente tá falando... Não é importante a instituição familiar? Pois é. Até para segurança pública? Porque coisa de 70% dos... Até mais, acho que é mais de 70% de quem comete crimes é filho de mãe solteira. Agora você sabe que isso é um tema muito difícil de ser tratado. É muito é mais muito difícil difícil de ser tratado do que a questão da segurança pública como um todo, do que direito penal do inimigo, etc, etc. Porque Porque fácil as você- mulheres, elas foram viciadas, e em geral elas são viciadas, inclusive as mulheres de direita. Não é só esquerdista, as mulheres de direita. As mulheres de direita são feministas. A verdade é essa. Elas são viciadas numa certa lógica de enxergar as coisas, na qual elas são as vítimas. Elas são vítimas do patriarcado, elas são vítimas dos homens tóxicos, elas são vítimas de uma série de coisas. São vítimas da sociedade. E tal. E a realidade é o seguinte, as mulheres não são vítimas de nada. As pessoas, elas vivem as suas vidas. Se tem mulher bandida, se tem mulher criminosa, se tem mulher advogada de bandido, a Deolane aí, advogada do PCC. Tem um monte de gente, assim, a mulher é um ser humano cheio de pecados, cheio de defeitos, como qualquer um, que pode ser muito ruim, que pode ser muito maligno. Claro, a boa parte do cometimento dos crimes se dá com os homens. Isso é natural, o cara tem mais testosterona, ele é mais agressivo, ele comete crimes, especialmente crimes violentos. Isso é natural de qualquer lugar. Isso decorre da biologia masculina. O homem, ele é mais violento, de fato, porque ele é maior, ele tem mais testo e assim por diante. Agora, esse papo de dizer, a mulher é vítima, tem que ter proteção. Não. Tem que ter uma coisa universal para todos. E sim, dá para explorar esse tema. A questão é assim, o rage que a gente teria. E o rage que a gente teria na própria direita. Por isso que a gente precisa trabalhar isso culturalmente, Os nossos né? próprios apoiadores. As nossas próprias apoiadoras. Várias mulheres iam ficar levantando. Eu lembro, por exemplo, vou dizer aqui um depoimento pessoal. Eu, há muito tempo atrás, você lembra disso, você já estava no MBL, você é antigo no MBL. Tinha um grupo do MBL chamado MBL Mulher. Lembra disso? MBL Mulher. Houve uma fase do MBL, a Leise tá rindo aqui. Não vou comentar esse assunto. Deixa que eu comento. Houve uma fase do MBL em que a gente criou uns grupos paralelos. Tinha até MBL LGBT e tal. É sério, era uma fase que o MBL estava... Exato, a gente estava mais ao centro do que hoje. Não, Hoje a gente tá muito na MBL direita. mulher, pois... Então, existia. Isso você não sabe, eu que coordenava. No final das contas. Muçulmano. Então, o que aconteceu? Sharia. Surgiu o grupo lá. E aí, beleza, era um grupo, pô, as mulheres, pra ter um espaço, conversar, eu achava bacana o grupo. Beleza, as mulheres do MBL, elas vão conversar, vai ter mais presença feminina. A gente sabe que tem pouca presença feminina na direita, agora tem mais. Agora pintaram muitas pré-candidatas e candidatas mulheres, que antes praticamente não existia. Então, a presença feminina do MBL é maior hoje. E aí surgiu esse grupo. E beleza, o grupo funcionava, tinha umas meninas lá. E aí o Renan pediu pra eu cuidar, porque eu fiquei defendendo muito a existência do grupo. Eu fui contra-majoritário, como muitas vezes eu sou. E eu fiquei lá defendendo. Não, o grupo precisa existir, é legal, as mulheres estão aí. Eu sei que me deu tanto trabalho. E era sempre uma treta nesse grupo. Era sempre uma agonia. A ponto de eu me lembrar de fazer um space. Você lembra que tinha uns space? Eu fazia um space, uma live, alguma coisa assim, com o Pedro e outra pessoa, em que a gente estava discutindo questões femininas. E as mulheres do grupo começaram a nos atacar. As próprias mulheres do MBL começaram a nos atacar, assim, agressivamente. Dizendo, é um absurdo essas opiniões, e não sei o quê, e bababá, e bababá, e babá. Aí eu fiquei pensando, porra, eu tô nesse grupo, eu tô defendendo, eu quero que elas existam, né? E elas estão aí me atacando, nos atacando, por uma divergência de opinião das pessoas que são lideranças do movimento. Aí passou mais um tempo, elas começaram a brigar entre si. Aí era uma mulher brigando com a outra dizendo, não, porque você é invejosa. Começaram a brigar. Você é invejosa, não sei o que, você não faz nada pelo movimento. Aí começaram as acusações. Você quer seduzir alguém, bababá, tudo dedo no olho. Começou, a galera é assim. Meu Deus. E aí deu uma confusão, não sei o que. Eu sei que no final esse grupo teve que ser dissolvido, ele foi dissolvido. Então, na prática, moral da história, não tem que ter nada específico pra nada, entendeu? Tem que defender o universal e é isso. Pautas universais. Mulher ter é mais um bicho dinheiro, é Coisas você que precisam produzir, ser pautadas segurança, urgentemente e acabar no Brasil, principalmente, que são resquício de pauta americana também, né? Cuidado. Cota pra mulher no mercado de trabalho, de RH, esses negócios, precisa acabar.
Isso é um problema. Essas cotas todas precisam acabar. Precisa acabar urgente isso, tá? Porque isso está destruindo empresas. Porque é o seguinte, o que acontece o que está acontecendo nos Estados Unidos e já está começando a acontecer aqui? Elas dominam o RH, porque tem uma cota. E elas botam quem elas querem ali. Não, chega num certa porcentagem, ela só contrata mulher, e vai pra 60%, 70% e acaba a empresa. A empresa morre. É óbvio. Entendeu? Porque elas não estão contratando as pessoas pela competência, estão só enfiando o número de mulher. Só que daí o que acontece? E aí, como elas costuma brigar muito entre si. Mulher se odeia. Daí o que tá acontecendo nos Estados Unidos, que é o perigo que essa... Genuinamente as mulheres se odeiam. E o que tá acontecendo daí, que é o perigo? Esse tipo de coisa no serviço público. Qual o impacto que isso vai ter? Porque agora estão no serviço público também. Você não tá entendendo. No Brasil já existem alguns concursos. Tá começando a pintar um concurso... Não é cota, não. O concurso é exclusivo. E não é pra mulher, é exclusivo pra, sei lá, quilombolas e... Acabar urgente. Não tem cota pra chapa, pra mulher, tudo. velho. Outra coisa que precisa acabar urgentemente, cota de 30% de mulher na política. Sim. Isso precisa acabar urgentemente. Exatamente. Urgentemente. Isso é uma perversão, quase. Porque você precisa ficar forçando... O que os partidos fazem normalmente? Porque mulher... Colocam laranjas. É só laranja. É só laranja. Esposa do cara. Geralmente a laranja assim, tem um político lá, ele não pode ir pra reeleição. Aí pega a esposa dele. Quem é tua mulher? Ah, sei lá, Maria. Aí mete a Maria lá. Ou laranja, as pessoas aleatórias que não vão ter voto. E vai enfiando as pessoas. Nós aqui da missão, nós tivemos o cuidado de realmente buscar candidatas. Sim. De realmente buscar quadros do MBL e tal. Mas tem essa coisa, você tem que completar a chapa com 30%. E no caso dos partidos pequenos, por exemplo, se a gente não tem mulher no Estado, você não pode fazer a chapa toda. E isso é absurdo. Quer dizer, se tiver 4 mulheres lá, você tem um X na chapa, aí você não pode avançar. Você não pode colocar uma pessoa a mais. Porque quebrou a proporção. Que porra é essa? Isso é absurdo. Aí você tem que seguir aquela... Tem que ter 30%. Mano, assim, e não precisa. As mulheres que têm vocação política, elas encontram o seu caminho de ascender, entendeu? Várias mulheres ao longo do século XX foram importantes na política. Margaret Thatcher, por exemplo. Não teve Precisou cota para ela ser primeira-ministra da Inglaterra. Angela Merkel. Ela foi a primeira-ministra mais longeva na Alemanha dos últimos tempos, a pessoa mais importante da política na época dela, porque é a nação mais importante da União Europeia. Ela ficou lá 16 fucking years, como diz o Martin, 16 anos sentada lá no parlamento alemão e não precisa de cota. Ela só estava lá. Ai, eles vão usar corte. Cara, pelo amor de Deus, isso é o básico. Pô, Parem de ter medo de expressar algumas ideias básicas. Se a gente não puder dizer isso aí... Não, vamos fazer igual o Flávio, votar em lei de misoginia pra não cair no... Senão a oposição vai reclamar da gente. Pô, puta que pariu, a esquerda brasileira fala em revolução, cara. Fala em pegar a arma e matar a gente. Ele não pode falar que não tem que ter cota de mulher? Não existe, cara, não pode. Temos que falar. E assim, um detalhe. Se nós não falarmos, ninguém vai. É só a gente. Ou a gente fala ou não vai ter nada. Isso tudo causa distorções muito graves e são mais graves que as pessoas pensam. Isso que eu falei das empresas, isso aqui, tipo, a mulher fez isso. Eu fiz inclusive com a ex-MBL uma live sobre isso. Sobre esse assunto. Porque acontece? Como isso está acontecendo nas empresas muito grandes estão... Cara, a Ubisoft faliu e era uma gigantesca do mundo dos games, cara. Tem empresas gigantescas falindo por conta desse fenômeno, que você tem a cota feminina, elas chegam a uma certa porcentagem, ela só contrata a mulher e a empresa fale. A empresa vai à falência. Entendeu? Qual o impacto disso na máquina pública? Qual o impacto disso? Se em empresas privadas isso causa a destruição do negócio, qual que é o impacto disso na máquina pública? Você, assim, as distorções causadas por cotas de toda a natureza é algo... Cara, assim, precisava de mais estudos, que como aqui é tudo meio de esquerda, só a gente que faz pesquisa, basicamente a gente precisa fazer pesquisa, a gente não tem o resultado desse impacto. A gente precisa construir no futuro, já falei isso inúmeras vezes, e aqui repito minha ideia, a gente precisa construir no futuro um instituto de pesquisa nosso. Um instituto de pesquisa sociológica nossa, com um sociólogo contratado, com um estatístico contratado, para fazer pesquisa de campo.
Isso é custoso. Eu não sei se o final dessas pesquisas resultaria em um boletim que vocês iriam comprar de alguma maneira. Não sei como seria financiado, mas deveria existir. Deveria existir. Talvez com a fundação partidária, se a gente tiver uma fundação partidária que tenha grana, dê pra fazer algo assim. Dê pra fazer um estudo estatístico. Mas temos que ter estudo estatístico de um monte de coisa. Ter dinheiro, né? O que mais que nós temos? O Emitel mandou... Emitel não, ele não mandou nada, mas ele comentou: na minha empresa estavam pagando R$100 pra quem indicar uma mulher. Pagando? Como assim pagando? Imagina que uma coisa assim que eu recebo da galera. Porque vocês têm que bater uma cota. Olha o que acontece. Isso aqui no Brasil, não tô falando dos Estados Unidos, tô falando no Brasil. Acontece isso no Brasil, principalmente em empresas. Isso é empresa, eu digo, de tecnologia, de desenvolvimento. O cara, ele é um dev já antigo, ele é experiente. Ele tem uma equipe lá que é tudo mulher e é só ele que trabalha. Elas não têm a mesma, vamos dizer assim, a mesma responsabilidade. Elas ganham a mesma coisa, umas até ganham mais. É ele que trabalha por todas. E ele fala que elas são tipo tipo creche pra mulher, muitas empresas hoje em dia. É creche pra mulher. É creche pra mulher adulta. E olha só, toda semana ele tem alguma reunião pra aprender sobre privilégio branco, embora ele seja pardo. Meu Deus. Ele é um indiano que tá privilégio masculino. E não sei o que. Cara, é isso RH hoje no Brasil. É no Brasil isso. Acontece no Brasil. Cara, eu não assistia a televisão fazia 20 anos. 24 anos. Eu agora tenho a televisão e tem a Globo. Falei, vou assistir a Globo. Boa sorte. Meu Deus do céu, cara. Boa sorte. Não dá. O que eu trocava de canal, tinha só não sei o que, o sofrimento feminino e as pretas pardas, o pensamento das pretas pardas, a ancestralidade. Cara, é só isso. Em todos os canais. O único canal que tinha alguma coisa decente pra assistir era um culto da ID. Que o cara tava pedindo milão. Milão, ó, eu nunca pedi R$1.000 aqui, mas daí apareceu o cara com uma família, eu doei aqui e eu era drogado, não sei o que, hoje eu tenho, minha família tá estruturada, meus filhos estão estruturados. Eu pensei, caralho, eu não acredito que eu tô assistindo um culto da Igreja Universal e é a única coisa que deu pra assistir. Boa sorte. Não dá, velho. meus Não amigos. dá, cara. Complicado. O cara pediu milão. Falei, tá barato esses milão se o cara ainda conseguiu formar uma família e escapou de todas essas porra aí. Fala, web amigo. Não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.